Bom dia, colegas. O personagem em destaque é Amon, filho de Manassés. A narrativa bíblica ela é bastante sucinta. Aqui em 2 Reis, no capítulo 21, o verso 19 em diante, diz assim: Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Rahus, de Jatibá. E fez ele o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, o seu pai. Ele andou em todos os caminhos em que andara o seu pai. Serviu os ídolos a que ele servira e o adorou. Assim, abandonou o Senhor, os caminhos do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu a todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, em seu lugar. Queridos, aqui está, como disse, uma narrativa triste de um rei que governava Jerusalém. Era o povo de Deus, mas ele resolveu seguir os caminhos do seu pai Manassés. Ele era jovem ainda, de 22 anos, quando assumiu o trono. Mas ele teve um reinado curto, como todos os outros reis que agiram mal diante do Senhor. A gente sabe que Manassés, ele ofereceu sacrifício a todos os deuses. E Amon fez a mesma coisa. Ele adorava a ídolos. Provavelmente, um dos ídolos que adorava foi Moloque. Ele queimou os filhos lá no vale de Enom. O pior de tudo, que Amon, ele praticava o voodoo, praticava a feitiçaria. Ele tratava com feiticeiros e necromantes. Meus queridos, isso é impressionante, porque isso aconteceu também com Saul, mas Amon, ele foi além. É interessante, quando eu trabalhava na África, quando ocorria os concílios pastorais a nível de divisão e união, sempre o ministerial tinha lá o seu espaço e a sua pregação era uma pregação forte, apelativa, no sentido de que os pastores abandonassem o voodoo, a feitiçaria. A princípio, eu confesso que eu não entendia o porquê. Eu até pensava, nossa, essa mensagem está fora de lugar, ele está pregando para pastores. Mas depois, com o convívio com eles, eu pude entender. Assim como o Adão, imagino, Cláudio Adão, ele entende o que eu estou falando mais que todos daqui. A África, ela é um berço de misticismo misturado com a feitiçaria, que é uma coisa tão enraizada na cultura que vocês sabem muito bem que há anos atrás, na Conferência Geral, houve um estudo exatamente pensando em resolver uma questão de uma ala da igreja, que é a ala africana, que hoje representa mais de 1/3 da população adventista no mundo. O que acontece? Eles não compreendem o poder de Cristo diante das forças do mal. O voodoo os fazem crer que eles têm mais poder do que o próprio Cristo.
E essa questão, ela se tornou tão grave no seio da igreja, que foi feito um estudo pela Conferência Geral e eles decidiram reavaliar as nossas doutrinas. Vocês sabem bem que de 27 doutrinas foi para 28. Especificamente a 11ª doutrina, que é o crescimento em Cristo, trata exatamente dessa questão. Para que a nossa ala de irmãos africanos pudessem compreender que, diante do grande conflito, Cristo será o vencedor. Que eles precisam entender que o sacrifício de Cristo é muito maior do que o poder do voodoo, do diabo. Amon, ele se envolveu com esse tipo de coisa. E sabe, é interessante, a Ellen White, ela fala que quando uma pessoa ela mexe com a feitiçaria, ela é oriunda do espiritismo, até cargos na igreja nós devemos pensar em dar, porque eles têm raízes fortes de crendices que ainda estão instaladas no seu coração. Diante dessa vivência de Amon com o espiritismo, certamente ele não seria um bom rei, como aconteceu, né? Ele tornou-se pior do que Manassés. Porque nós sabemos que Manassés, ele foi um rei mau, mas ele teve o seu momento de sanidade, né? Ele teve o seu momento de sanidade e ele se arrependeu e o Senhor aceitou o seu arrependimento. Agora, Amon já não aconteceu isso, né? E Amon, ele sofreu censuras por vários episódios da Bíblia. Lá em 2 Reis, capítulo 20, narra que Davi, ele teve que confrontar os filhos de Amon, né? Ele com os seus soldados, especialmente Joabe, eles invadiram a cidade de Rabá, que era a capital dos amonitas. Hoje é Amã, né, a cidade da Jordânia, a propósito, uma linda cidade, eu tive o privilégio de conhecer. E quando eles venceram os amonitas, eles destruíram completamente a cidade. Ele tirou a coroa da cabeça do rei e colocou sobre a sua cabeça. Interessante que a Bíblia faz referência de que essa coroa, ela pesava 34 quilos de ouro puro misturado com pedras preciosas. E eles saquearam a cidade e todo o seu grande despojo. Isso mostra que Amon, ele vivia, além de estar envolvido com toda essa adoração que desagradava o Senhor, ele vivia na luxúria, né? Ele dava valor ao material, não ao espiritual. Ele nunca conduziu o povo para conhecer a Deus. Então, o estrago que ele causou foi muito grande, não é? E qual foi o final de Amon? A narrativa é clara, né? Os seus servos conspiraram contra ele e o matou na sua própria casa, no seu próprio palácio. Que triste, né? Triste é o fim daqueles que não estão dispostos a obedecer o Senhor. Qual seria talvez a lição que podemos tirar? Sabe, hoje o diabo, ele também criou novos deuses. E se nós não estivermos atentos, nós podemos ser enredados pelas redes do diabo. Não permita isso. Concentremos na busca do Espírito Santo, na sua plenitude,
para que possamos receber a graça de viver com o Senhor no céu. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus esteja com você no seu ministério, no seu trabalho, aonde você estiver, é meu desejo. Amém.